Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 53. Livro do profeta Isaías 53, versículo 1, versículo 2. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O profeta Isaías começa então o capítulo 53, que talvez você já conhece decorado. Então ele começa com algumas perguntas. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque quando o Senhor viu ele subindo como um renovo, como um broto num lugar de terra seca, um broto aonde não havia vida, quando o Pai viu ele vindo como um broto, numa terra sem vida, então o Pai olhou aquilo e viu a vida. Mas quando nós olhamos para esse broto, para esse renovo, os nossos olhos, eles não viram. Os nossos olhos enxergaram uma coisa feia, horrível. Porque aos nossos olhos de enxergar e não de ver é feio. Por isso que Isaías então, ele começa nessas duas questões. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Muito bem. Quem de fato, meus irmãos, vamos lá. Quem de fato tem sido transformado pela pregação de Deus? Pela palavra de Deus? Quem, meus irmãos, foi revelado, a quem Deus abriu os olhos para que pudesse compreender o seu propósito, o propósito do movimento do seu braço, o movimento de Deus. Por que que Deus se movimenta? Por que que Deus se movimentou desde a eternidade? Então Isaías está questionando, quem deu crédito à pregação? Quem foi transformado, de fato, verdadeiramente? A quem foi revelado? A quem foi dado a graça de que os seus olhos fossem desvendados, de olhos que simplesmente enxergam para olhos que veem? Nós confundimos escutar com ouvir. Enxergar com ver. Isso tem um abismo sem fim. Talvez você pensa que você enxerga, mas você não vê. Talvez você escuta e pensa que ouve. Então Isaías está perguntando, quem, Senhor, de fato, foi então aberto o seu entendimento para que ele pudesse então, Senhor, crer, ser transformado, visse o braço de Deus se movendo ao seu favor, visse todo o movimento de Deus na eternidade. Quando Deus foi criar todas as coisas, haja. Aí agora Deus, para mostrar a sua natureza e revelar de uma forma materializada quem Ele é, Ele criou uma família. Ele criou o Adão. O Adão que eu falo é Adão e Eva. Por isso que Deus não criou, meus irmãos. Pegou o barro e criou um, criou o outro. Porque seriam duas criações distintas. Aí Deus, em toda a sua sabedoria, seu entendimento, sua graça, Ele cria um homem, e do homem,
para que o homem então não dissesse, você não é de mim, por isso que nós não somos nós. É por isso que sou eu e você é você. Então Deus pega da costela do homem e cria a mulher, para que o homem jamais pudesse falar assim, você não faz parte de mim. Por isso que quando Deus foi querer demonstrar sua natureza, quem Ele é, revelado materialmente, para que então todos pudessem ver, Ele criou uma família. Então será que isso está sendo, meus irmãos, transformado o nosso entendimento? Será que isso, meus irmãos, tem sido revelado a nós o braço de Deus se movendo nesse sentido? Para que agora então eu seja como Deus, porque eu não estou aqui, meu amado irmão, para que então eu venha aqui orar muito, cantar muito, para que então o braço de Deus se mova ao meu favor. Agora nós estamos aqui porque nós vimos o braço de Deus se mover. E agora através desse movimento de Deus, agora é o nosso braço que se move. Por isso que Isaías está dizendo, quem creu, a quem foi revelado, a quem de fato foi transformado o entendimento, a quem de fato deixou de enxergar para ver, a quem de fato deixou de escutar para ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Se você não tiver ouvidos para ouvir, como diz as Escrituras, quem tem ouvidos, ouça. Se você não tiver ouvidos de ouvir, você só vai escutar. E você só vai escutar o que Deus falou, mas nunca o que Deus disse. Presta bem atenção. Se você não tiver ouvidos de ouvir, olhos de ver, você somente vai escutar o que Deus falou, mas nunca o que Deus disse de fato. Quando você vai dentro das Escrituras, da palavra de Deus, por isso que Isaías está questionando. Olha, quem creu na pregação, a quem foi revelado o movimento de Deus. E aí ele continua dizendo, meus irmãos, que quando Deus olhou o broto, o rebento, quando Deus olhou a raiz brotando numa terra seca, aquilo para Deus era a coisa mais linda do mundo. Mas quando os homens, os entes, olharam para aquilo, eles não viram beleza nenhuma, nem nada. Por isso que eles tinham olhos só para enxergar, mas não ver. Ouvidos para escutar, mas nunca ouvir. Quer ver uma diferença? Quando Deus falou para o homem, de toda a árvore do jardim você pode desfrutar, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nessa você não come. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. O homem escutou o que Deus falou. E o mesmo ouvido que escutou o que Deus falou, o homem também escutou o que o diabo falou. E aí o fruto que era para inspirar o homem, porque Deus abençoou a família para que ela desse o que, irmão? Fruto. Amém? E aí o diabo então, o ouvido de escutar, o homem ouviu o que o diabo falou. Mas não ouviu o que Deus disse. Portanto, nem tudo que Deus falou é necessariamente o que Deus disse. Presta bem atenção no que eu estou falando.
Quem que no Novo Testamento pronunciou palavras que Deus falou, mas não necessariamente que Deus disse? O diabo. Presta atenção. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Então, por isso, que toda palavra que não tiver ouvidos para ouvir, você vai escutar o que Deus falou, mas nunca o que Deus disse. Mateus capítulo 4. Versículo 6. 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre um pináculo no templo, e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Estão lembrados onde está escrito esse versículo, irmão? Salmo 91. Olha só como é que é o Satanás. Ele pegou um versículo do Salmo 91, que o mundo evangélico transformou. Então por que você acha que o mundo evangélico transformou o Salmo 91 numa apólice de seguro vendida? Porque o diabo foi que falou. O diabo gosta de vender isso para suicida. Para suicida, irmão. Chega aqui e agora você pode pular, porque Deus falou. Está entendendo, irmão? Quando você lê a palavra de Deus, nós lemos Isaías 53. No final de Isaías 52, está descrito: o meu servo, ele vai agir de maneira prudente. Quando o diabo falou, pronunciou aquilo que Deus falou, mas não necessariamente o que Deus disse para você sair com o seu carro a 250 por hora, irmão? Deus falou para você subir em cima do prédio e pular para você ficar tranquilo que vai ter um anjinho lá para te segurar? Não é assim não, irmão. Deus falou que se você beber um copo de veneno você não vai morrer? É isso que Deus fala no Novo Testamento, irmão? Não, irmão. Está vendo, irmão, como o negócio é complicado? E aí a gente vai comprando a ideia do diabo. Então, ele falou, ele só pronunciou o que Deus falou, mas nunca o que Deus disse. Porque em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, abre sua Bíblia lá, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Qual foi a resposta de Cristo, irmão? Não tentarás ao Senhor. Então, o que o diabo falou, foi o que Deus falou, mas não necessariamente o que Deus disse. Aí, então, Jesus, ele responde para o diabo. Não, mas também está escrito. Porque aí é o que Deus disse. Não viva tentando a Deus. Então, por isso, que se você tem um ouvido para escutar, você só pode ouvir o que Deus falou, mas nunca verdadeiramente o que Deus disse. Por isso que os olhos não são para enxergar, os olhos são para ver. O ouvido não é para escutar, o ouvido é para ouvir.
Quando você vai pensando nas Escrituras, e você pega todas aquelas almas, irmãos, que eles não tinham ouvido para ouvir, só para escutar. O que aconteceu com eles? O que acontece com almas que têm ouvido só para ouvir, é que simplesmente, irmãos, eles viram pessoas cheias de crenças. E aí, muda o comportamento. Porque ele só ouviu o que Deus falou. Então ele pode mudar o comportamento, ele pode mudar a roupa, ele pode mudar os lugares aonde ele ia. Mas isso não gerou nele, irmão, uma transformação. Presta atenção. Por isso que Isaías perguntou: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Então quem foi transformado de fato, Senhor? De entendimento, para que agora então ele pudesse olhar e ver. Não escutar, mas ouvir. Então você pode mudar de comportamento, você pode mudar de aparência, você pode muitas coisas, mas isso não vai criar em você uma plena certeza de fé. Antes ela é relativa. Relativa em que sentido? Relativo que hoje você pode ser salvo, amanhã você pode não ser salvo, amanhã você pode se perder, amanhã você pode ser deixado de filho de Deus, e e aí por aí vai. Porque é uma coisa relativa, não é absoluta, porque não houve uma transformação do entendimento. E porque a alma, ela não viu o braço de Deus se mover. Por isso que quando a gente ouve a palavra de Deus, só escuta ela e não ouve, isso causa em nós uma transformação. Aliás, meus irmãos, isso causa em nós mudanças. Mudança de comportamento, mudança daquilo, mas isso não trouxe a nós uma revelação de transformação da minha vida, da minha mente, do meu entendimento. Eu continuo sendo aquele ente humano, movido pelo que eu vejo. Eu ainda não estou entendendo que Deus criou uma família para demonstrar a sua natureza. Eu ainda não entendi que Deus não chamou Abraão não para ele ser uma religião. Mas Deus chamou Abraão para ele ser o quê, irmão? Um pai de muitos filhos. Presta atenção, irmão. E quando Deus abençoou a família, a obra na vida de Abraão não era para abençoar o Abraão. Era para abençoar todas as famílias da terra, irmão. Presta atenção, irmão. Então por isso que muitas vezes, irmão, o entendimento nosso ainda está cego. O nosso ouvido ainda só está escutando o que Deus falou e não o que disse. Os nossos olhos não conseguem enxergar o movimento de Deus. Por isso que eu ainda só estou vendo. Quando isso é pautado na nossa vida, então você cria uma relatividade. Quem só escutou o que Deus falou, irmão? Dos 12. Dos 12, irmão. Quem foi só que escutou o que Deus falou? O Judas. Ele só escutou, irmão. Mas ele nunca ouviu o que Jesus disse. Porque ele não entendeu o que, irmão? Então não foi revelado a ele a pregação da palavra de Deus, ele não entendeu, ele não foi transformado de entendimento, mas só de uma aparência, de um comportamento. Não foi revelado a ele o propósito de Cristo. Qual que era o propósito de Cristo, irmão?
O propósito de Cristo era entregar sua vida em demonstração aos outros irmãos, para que então agora, de uma maneira encarnada, nós vamos fazer isso. Nós, irmãos. Porque nós somos a expressão de quem Deus é. De uma maneira visível. Porque para Deus provar o seu poder, Deus podia criar um frango. Para mostrar que Deus é poderoso, não era necessário nada, a não ser um capeta. Pronto. Porque quando Jesus chegou diante do capeta, o capeta já se ajoelhou no chão e falou: Filho do Deus Altíssimo, o que nós temos com o Senhor? Por que o Senhor veio aqui? Então, para demonstrar o poder, Deus não precisava criar uma família. Mas, para materializar a sua natureza, sim. E comungar uma comunhão com ela. Por isso que Deus, então, vinha todos os dias conversar com quem? Adão. Está entendendo, meu irmão? Quando eu tenho ouvidos para ouvir, então isso cria em mim um absoluto de fé. Então por isso que você fala para outra pessoa que você não perde salvação. Aí a pessoa é para você assim com aquela estranheza. Ah, quem que é você, rapaz? Eu? Agora eu sou de uma linhagem. Sabe qual linhagem, irmão? A linhagem que está descrita lá em Isaías 53. A sua posteridade. Por que você acha que o apóstolo Paulo, irmão, fala para mim, presta atenção na palavra de Deus. Por que você acha que um homem que tem uma linhagem de Israel, ele tem um nome, ele tem uma árvore genealógica, ele sabe quem foi o tataravô, o tetravô, o bisavô, ele tem lá uma árvore de genealogia da sua família, eu sou hebreu de hebreu, sou da tribo de Benjamim, papá. Ele considerou isso tudo nada. Porque agora ele pertence a uma linhagem, irmão. Uma linhagem de Deus. Quando você lê a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, quem que está lá, irmão? Quem que está naquela linhagem, irmão? Lá tem rei, lá tem servo, lá tem uma mulher que não é de Israel, aliás, duas, né? Então de que linhagem que elas são, irmão? De Cristo. Então nós pertencemos a qual família, irmão? Quando nós temos o entendimento de família, logo vem na nossa cabeça o parente. E aí todas as vezes que você tem um problema com o seu cônjuge, então você pega o parente para bater no outro cônjuge. Ei, mas essa família sua... É isso aí, irmão. Quando nós deveríamos ter um entendimento que família é nós. É nós. Por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, enquanto você não sai de perto do seu parente, você não vai entender o que eu estou falando com você. Mateus capítulo 12. E esse ouvido de ouvir, esses olhos de ver, quando isso, meus irmãos, não é gerado de uma maneira bíblica correta, você só ouviu o que Deus falou, mas não o que Deus disse. Acontece isso daqui, ó. Mateus capítulo 12, versículo 43.
Quando o espírito imundo sai do homem, ainda vai por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então como é que essa vida está, irmão? Mudou. Colocou a casa em ordem, arrumou tudo, trocou de roupa, cortou o cabelo, agora anda bem arrumadinho. Mas só foi uma transformação de aparência. Porque não houve uma transformação de entendimento. Não foi revelado o braço, o movimento do Senhor. Então ele não entendeu o propósito real, porque Deus está se movimentando desde a eternidade. E aí o espírito maligno voltou. E o que ele fez? Versículo 49. Aliás, me perdi aqui. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Essa pessoa só escutou o que Deus falou. Porque ele não teve ouvidos de ouvir e olhos de ver. Por isso que então Isaías está perguntando, para quem, Senhor? Quem foi revelado? Quem, Senhor? O Senhor transformou o entendimento sobre a palavra da verdade? A quem, Senhor? O Senhor revelou aquele broto, aquele rebento que não tinha aparência nenhuma, mas que para o Senhor era lindo, porque, olha, era a maravilha da vida. O João, quando vai escrever sobre Cristo, ele diz assim, em Cristo estava toda a vida e a luz dos homens. Mas para o homem, quando olhou para o broto, era o que, irmão? Feio. Porque não vimos nele beleza nenhuma. Tem beleza, irmão? Numa família que tem condições e tem uma babá para cuidar da criança? Tem. Mas tem mais beleza, irmão. Uma criança no colo da mãe, toda suja com a papinha que ela derramou. Tem beleza, irmão, num casal lutar pela profissão do seu filho, pelo estudo do seu filho? Tem, irmão. Só que tem mais beleza, irmão, se eles fossem nós. Porque quando você chega lá na vida, é eu. Um dorme na sala, o outro dorme no quarto. Que isso? Você quer ver uma coisa que eu acho lindo, irmão? Maravilhoso? Fantástico. É quando eu vejo o Mike, a Bia, de bicicleta com o Mateuzinho na garupa. É lindo, irmão. Eu acho lindo. Eles passando assim com a bicicleta e o Mateuzinho agarrado lá e vai. É isso, irmão, que é a beleza. A beleza não está se cada um tivesse um carro zero para andar, irmão, e cada um no seu carro, e o filho não sabia em qual carro ele ia. Nós estamos chamando o bonito de feio e o feio de bonito, irmão. Nós estamos confundindo as coisas, porque nós temos olhos que só veem, mas não enxergam. Só enxergam e não veem. Ouvidos que ouvem, que escuta, mas nunca ouve. Nós não estamos vendo beleza de Cristo, irmão. Acabou. Nós não estamos vendo beleza, irmão, aonde tem.
Quando você tem ouvido para ouvir, e você ouve o que Deus disse, então você é transformado no entendimento, o braço do Senhor é revelado. E aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, mas eu sei em quem eu tenho crido. Isso é uma certeza de fé e convicção, irmão. De quem você é agora. De qual natureza você pertence. De qual linhagem que você é. Que você não é mais uma linhagem de um ser humano, mas divino. Que você agora é a expressão de tudo que Deus ele é. Então como que Deus ia mostrar para a gente? Como que Deus ia revelar o seu amor? Já pensou? Pensa bem. Se o Adão e a Eva não pecam. Ser perfeito. Onde você ia colocar o amor aí, irmão? Aonde você ia colocar a palavrinha perdão, irmão? Fala para mim, irmão. Aonde você ia mostrar misericórdia, irmão? Aonde você ia exercitar a graça, irmão? Então, para revelar quem Deus é, nós estamos aqui para amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, viver uns para os outros. Isso é uma família, irmão. Família não é constituída de dois eu. Família é constituída de nós. Senão a gente não entendeu ainda o sentido verdadeiro do que é família. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas em tudo submissas aos seus maridos, ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Agora, como é que você escutou ou você ouviu? Fala para mim, irmão. E não é só para as mulheres, não, mano. Para os homens. Você escutou ou ouviu? Hã? Uma mulher que tem um ouvido só para escutar, ela lê essa passagem aqui, ouve, ela arranja os dentes e quer tacar uma panela em alguém. Um homem que tem ouvido para escutar e não para ouvir, quando ele lê essa passagem, ele já cria dentro dele aquilo que criou dentro do Lúcifer, do Satanás. Um comércio, porque ele já viu uma maneira de pisar na garganta da mulher. Então, por isso que nós temos que ter ouvido para ouvir. O que Deus disse. Porque senão, irmão. E aí, o que Deus disse, irmão? Se você ouviu o que Deus disse, então Deus está dizendo assim, bom, vamos lá. Como vocês são nós, e não eu, então vocês não são uma festa rave, que tem um monte de gente
contemplando a sua individualidade. Um indivíduo. Não, você não é um indivíduo, você é nós. Então, numa festa rave, pode ter uma multidão, pode ter 10 mil pessoas numa festa rave. Mas nenhum deles contempla uma comunhão de nós, mas sim de eu. Casamento não é isso. Igreja também não é. Por isso que eu tenho que ter ouvido para ouvir. E quando eu ouvi que a mulher é submissa ao marido, a mulher então ouvi da parte de Deus, lendo as Escrituras, que o seu marido, ele é a expressão de Deus, e que Deus enviou o seu Filho amado para entregar a sua vida por nós. E que ela vai estar debaixo dessa missão, porque o marido vai ser a inspiração para ela entregar a vida para ele, porque ele já entregou a vida para ela. Então aí você ouviu. Você não escutou. Certo, irmão? Muito bem. Então nós ouvimos, vemos o quê? A ação de Deus. E qual foi a ação de Deus? A Bíblia diz em 1 João 4:8 o que, irmão? Deus é amor. Então nós vimos o amor se movimentando para nós. Só que o amor de Deus, ele não é, eu pretendo te amar, quem sabe vou te amar, é bem possível que eu te ame. O amor de Deus, ele está no infinitivo, no passado, aliás, passado perfeito. E o passado perfeito é o que, irmão? E Deus nos amou. Então, quando você casar com a sua esposa, o seu amor precisa ser passado perfeito. Quando você casar com o seu marido, mesma coisa. Para que então, lá no meio da caminhada, você não venha falar assim, ah não, acabou o amor. Não, então não acabou, porque nunca teve. Ah, vou largar, pastor, porque não dá certo. Ah, é? Ué? O que aconteceu? Não tinha nós? Era só eu? Como é que é a expressão do marido? O que Paulo se expressou disso, irmão? Quando ele entendeu a revelação do Senhor e o braço do Senhor. Sede meus imitadores, como eu de Cristo. Acabou o problema, irmão. Quando isso não acontece, então você só está escutando, mas nunca ouvindo o que Deus verdadeiramente disse. Tudo bem. Falando ainda sobre família, eu quero que você entenda uma coisa. Não há bênçãos na individualidade. Presta bem atenção, vou falar devagarzinho para você poder entender. Não há bênçãos na individualidade. Deus abençoou a família. Só tem sentido bênção em nós através da família. Não tem sentido nenhum de bênção em pessoa individual. Isso não existe. Isso é pessoa com crise. Crise de não saber quem é. E nem qual que é o seu propósito.
E por isso nós não conseguimos ver o que, irmão? O que diz no versículo 2 de Isaías, irmão? Nós não conseguimos ver beleza nenhuma. Porque eu estou com crise. Por isso que eu não venho na igreja para ser como Jesus é. O que Judas via em Jesus não era, meus irmãos, algo que o inspirava. Correto? Mas algo que poderia lhe dar um benefício. Presta atenção. Aquilo que não inspira a sua vida vai gerar em você uma sedução de um benefício. Mas nunca uma inspiração. Porque Jesus é aquele que inspirou na cruz para nos inspirar. Romanos capítulo 8. Já estamos quase terminando. Romanos 8. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para serem conformes à imagem do seu Filho. Isaías 53. Vamos encerrar lendo lá. A quem de fato foi revelado o braço do Senhor? Quem de fato foi transformado no seu entendimento? Quem de fato viu a mão do Senhor se movendo? Quem de fato passou a enxergar a beleza de Cristo? Versículo 3. Vamos ler desde o primeiro versículo. Quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens de dores, e sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Esse é o braço de Deus se movendo a nós. Essa é a revelação do propósito. Essa é a revelação da transformação do entendimento. Foi oprimido. Versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo do opressor foi arrebatado da sua, o que, irmão? Linhagem. Então, de que linhagem que você é agora? Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.
Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. E prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Por isso que Jesus ele diz: vocês são as varas que vão ser limpas, para que vocês possam dar muito fruto. Aonde que Jesus deu fruto, irmão? O fruto foi aonde, irmão? Quando ele ficou entre a terra e o céu. Foi o dia que ele foi levantado, crucificado. E ficará satisfeito o meu servo, o justo. Com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Então esse é o braço de Deus se movendo a nós. É toda a revelação da transformação do nosso entendimento, para que então agora, plenos e absolutos na fé, sem duvidar, de uma maneira encarnada, o nosso braço, a nossa vida, agora ela se move pelo outro, pelo irmão, pelo próximo, por nós, pela família, para que a beleza de Cristo se veja em nós, irmão.